Mais uma polêmica aqui no canal Design de Conversão. Dá para ser designer gráfico utilizando o Canva? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a refletir um pouquinho sobre esse tema. Olha, literalmente esse tema é um tema sensível no mundo do designer gráfico. Se dá ou não dá para ser designer gráfico utilizando o Canva. Por isso eu vou apresentar algumas argumentações e embasamentos que vão te ajudar a refletir sobre esse assunto e então você pode decidir se é possível ou não ser designer gráfico utilizando o Canva. Antes de mais nada, se você gosta e apoia o meu conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, pois dessa forma você me ajuda e ajuda também o canal a aparecer para mais pessoas que talvez precisem desse conteúdo. Não é uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal, mas já me fizeram algumas vezes. Rodrigo, dá para ser designer gráfico ou eu posso ser designer gráfico utilizando o Canva? Para responder de forma objetiva, eu vou utilizar o próprio site do Canva para te dar uma explicação sobre esse assunto. O próprio site do Canva diz aqui o que é o Canva, o poder do designer ao alcance de todos. Lançado em 2013, o Canva é uma ferramenta online e que tem a missão de garantir que qualquer pessoa do mundo possa criar qualquer design para publicar em qualquer lugar. Então, se você está utilizando uma ferramenta onde a proposta é que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo possa criar um design, e partindo do pressuposto de que a pessoa que faz um design pode ser considerada designer, afinal, quem faz pão é padeiro, quem faz bolo é confeiteiro, concorda comigo? Aí talvez você possa me questionar. Ah, mas nem todo mundo, a minha avó, minha mãe faz bolo e ela não é confeiteira, meu pai faz pão, mas não é padeiro. Eu posso concordar com você e devolver a pergunta. Então, quem faz uma arte ou quem faz um design dentro do Canva e não é designer gráfico, é o quê? Difícil responder essa, né? Se a gente for recorrer ao que diz o Wikipedia, designer gráfico é a área do conhecimento e a prática profissional específicas relativas ao ordenamento estético formal de elementos textuais e não textuais que compõem peças gráficas destinadas à reprodução com objetivo expressamente comunicacional. Na realidade, a explicação é bem longa. Se a gente for procurar algo resumido dentro de um dicionário, aqui no caso estou utilizando Michaelis, a palavra design significa conceito de qualquer produto de acordo com seu ponto de vista estético e sua funcionalidade. Ou dentro de expressões, designer gráfico é um conjunto de técnicas e conceitos de estética aplicados a projetos visuais. Calma aí, Rodrigo, ficou confuso demais todas essas explicações. Me ajuda aí. Indiretamente, de forma resumida, quem faz um projeto gráfico, quem faz alguma criação que envolve uma comunicação através do visual, combinando texto e imagem, pode ser considerado um designer gráfico. Sendo assim, quem utiliza o Canva pode ser considerado sim designer gráfico. O grande problema com o termo está relacionado ao conhecimento de técnica em criação. E aí é onde se levanta a pergunta: dá para ser designer gráfico utilizando Canva? É muito comum usuários de Canva ser motivos de chacotas em fóruns e grupos que falam a respeito do designer gráfico. E fica tranquilo que isso não acontece só com o usuário de Canva, tá? Dependendo do grupo onde o designer vai participar, a chacota se dá até em outras ferramentas como o CorelDRAW. Neste caso, os usuários de CorelDRAW são chacotas para quem utiliza ferramentas Adobe, mais especificamente Illustrator ou Photoshop. Mas calma, que não para aí. Fica tranquilo que ainda tem mais pessoas que são motivos de chacota. Em alguns fóruns e grupos, designers gráficos que utilizam PC, ou seja, Windows, são motivos de chacotas de usuários Mac ou Apple. Então percebe que o problema não é apenas a ferramenta ou o sistema, é um preconceito generalizado. Quer dizer que todo mundo faz isso? Não, mas infelizmente você vai concordar comigo que aqueles comentários, mesmo que seja um ruim no meio de 100 bons, eles são os que mais dói, são os que mais ferem e o que levantam essa incerteza se de fato quem vai fazer um trabalho, seja no Canva ou qualquer outra ferramenta e que seja amador, pode se julgar não ser um designer gráfico. Tem uma metáfora também que eu gosto de utilizar, que é a metáfora do motorista. Um bom motorista, ele vai dirigir qualquer carro. Já um péssimo motorista, se você jogar uma Ferrari na mão dele, ele vai destruir a Ferrari. Então, um bom designer gráfico, um bom profissional, ele é bom independente da ferramenta, porque ele tem conhecimento, ele tem técnica. E isso vai permitir que através das ferramentas que ele esteja utilizando, ele possa explorar, entender como a ferramenta funciona e através do conhecimento e técnica, ele soma criatividade e então ele consegue fazer excelentes artes
independente da ferramenta. Então, um exemplo que eu dou na aula de como criar uma arte para hamburgueria. Então, é mais ou menos esse exemplo. Um designer que está iniciando, que está conhecendo a ferramenta, talvez sem conhecimento técnico, sem conhecimento da ferramenta, ou sem conhecimento de ir em busca de referências e inspiração, ele crie algo parecido com isso aqui. Essa arte que eu fiz dentro do Canva serve apenas de exemplo, mas é possível evoluir. Você pode sair desse ponto e chegar a esse nível aqui também dentro do Canva. É um nível que muita gente não chega, e não chega por falta de conhecimento, de técnica, de ir em busca de inspiração e referência. E é possível evoluir mais? É possível evoluir mais. Você pode, a partir de estratégia e gambiarras, começar a ir para outros níveis, começar a juntar outros elementos e chegar a um nível de qualidade como essa. Esse é apenas um exemplo. Aqui tem esse outro exemplo de uma outra aula que eu publiquei aqui no canal, de como é que você faz um efeito de triângulo luminoso. De forma direta, você abrir o Canva e criar algo assim, talvez você não consiga, se você não conhecer a ferramenta, se você não conhecer a respeito de gambiarras. Quem bate o olho logo de cara numa arte dessa e não vê o logotipo do Canva, pode imaginar que foi feita no Photoshop, mas não, foi feita no Canva. Talvez nesse momento você já chegue à conclusão que sim, dá para ser designer gráfico no Canva. Por enquanto eu concordo, mas agora eu vou entrar no ponto onde entra talvez os maiores desafios a respeito desta profissão utilizando o Canva. Se você vai em algum site ou aplicativo de freelancer ou até em busca de trabalho, vagas de trabalho, vai ser muito comum que as exigências como designer gráfico estejam no uso de CorelDRAW, Illustrator, Photoshop e etc. E aí é onde entra a maior dúvida. E aí? Dá para ser designer gráfico utilizando o Canva, sendo que estão solicitando essas outras ferramentas? Por que existe essa diferença? Então é aí onde eu quero chegar. O Canva dá para fazer coisas maravilhosas como essa, mas o Canva tem suas limitações, e esse aqui é o limite do Canva. As implicações do termo designer gráfico, principalmente para usuários de Canva, começam quando você precisa criar algo em vetor, ou você precisa editar algo em vetor, ou você é solicitado a fazer algo em vetor, como um logotipo. Tá aqui esse exemplo da construção do selo de 35 anos da AgroSales, que eu fiz quando eu trabalhava numa agência de publicidade e propaganda. Então tem o esboço aqui e aqui tem o grid de criação do selo vetorial. Então aqui está a base da criação do selo vetorial. Então aqui tem conhecimento, tem técnica e tem o uso de ferramenta profissional. Nesse caso aqui eu utilizei o Adobe Illustrator, mas poderia ser feito no CorelDRAW, que são ferramentas de edição vetorial. Então, continuando aqui, dá para ver a qualidade do trabalho. Então, você tem certos efeitos e curvas que não são possíveis de realizar no Canva. Então, esse é um dos pontos onde usuários do Canva são motivos de chacota. A impossibilidade de você trabalhar com vetores. Outra coisa que não é possível de fazer dentro do Canva é manipulação de imagens. Coisas que você só vai conseguir utilizando ferramentas de edição de imagens, como Photoshop, Photopea, GIMP e alguns outros aplicativos específicos. Esse é um outro tipo de trabalho que exige muita técnica, muito conhecimento e bastante criatividade. É você conhecer a ferramenta, conhecer técnicas, ter criatividade para que você possa saber, a partir desses conhecimentos, manipular as imagens para você fazer algo como isso aqui. É você pegar vários elementos, recortar, combinar, fazer ajustes de cores, fazer recortes refinados para que você consiga chegar num efeito visual bacana como esse que você está vendo aí na tela. Acha que é fácil? Não é simples. Isso aqui exige pelo menos algumas horas de trabalho, de escolha de imagens, de recorte de imagem, tratamento de imagem, combinação, testes, testes e testes. Tudo isso não é de uma hora para outra, não é de um dia para outra. É com base em conhecimento, em técnica, em experiência, em explorar a ferramenta. Tudo isso você não consegue no Canva. E tudo isso aqui, queira ou não, é valorizado no mercado. Por isso, usuários de Canva algumas vezes são motivo de chacotas em grupos e fóruns onde há designers gráficos experientes, principalmente aqueles que fazem manipulação de imagem. Poxa, Rodrigo, eu achei que você iria me ajudar, mas eu acho que você está me frustrando. Eu não tenho esses conhecimentos, eu só uso o Canva e só dá para fazer isso. Calma, tudo que eu disse agora não é para você se frustrar. É para você entender a respeito da complexidade e os vários níveis que envolve conhecimento técnico, onde um designer pode chegar. Isso não quer dizer que você utilizando o Canva você não possa ser considerado designer. Entretanto, é importante você reconhecer as suas limitações. E reconhecer essas limitações não é nada ruim.
é você se entender, se compreender e ter a noção que você pode sempre subir um nível a mais. E sabendo da existência de vetores, de criar logotipos e vetores e a importância disso, você pode estudar sobre isso. Sabendo sobre a importância de manipulação, você pode estudar sobre isso. E tudo isso vai permitir que a cada dia você se torne um designer melhor, mais experiente. E principalmente entenda que todo início tem um primeiro passo. Todo início tem a sua dificuldade e todo início vai ter a sua arte ruim. Eu nunca conheci um designer gráfico que já começou conhecendo uma ferramenta, seja lá qual for, criando artes espetaculares na primeira vez. Então, todos aqueles que estão em grupos, fóruns e que falam mal, ou então que zoam o trabalho de pessoas que estão começando, eles também tiveram início. A questão aqui para muitos falta um pouquinho de humildade, de empatia e maturidade. Então, meu caro designer e amante do designer, é possível sim você ser um designer gráfico utilizando o Canva. Basta você ter um pouquinho de senso crítico e não aceitar fazer artes como essas, apesar de funcionar, são artes literalmente amadoras, mas que você pode fazer algo assim dentro do Canva. Você pode também subir o nível e fazer algo assim dentro do Canva. O Canva vai te permitir fazer uma arte como essa, com alguns efeitos. O Canva vai te permitir criar artes que você pode vender para as redes sociais, como essa, que dá sequência para essa, como essa para yoga, ou como essa de cerveja, onde a partir de uma você consegue fazer outras duas artes. É uma questão de conhecimento de ferramenta e criatividade, e algumas gambiarras no meio. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado a entender e refletir sobre o assunto, se pode ou não pode ser designer gráfico utilizando o Canva. Na minha opinião, pode sim. E olha, dá para ser um excelente designer batendo de frente com muitos usuários de Adobe Photoshop, Illustrator ou CorelDRAW. Não é a ferramenta que define o profissional, é o profissional que através da ferramenta consegue se destacar como profissional. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Silva, sou designer gráfico e aqui no canal você vai encontrar várias aulas onde eu ensino a criar artes completamente do zero. Inclusive essas artes que eu mostrei para você são artes presentes em algumas das aulas aqui do canal. Do mais, é só explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, você pode participar também de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. E como você já pode imaginar, lá eu não permito esse tipo de chacota. Lá é território de ajuda mútua. Lá é uma comunidade para você entrar, solicitar ajuda ou ajudar outras pessoas. O link para a comunidade está embaixo, no primeiro link na descrição do vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe um comentário, crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!